Rishi Sunak diz que o Reino Unido vai adotar abordagem mais pragmática nas relações com a China após detenção de jornalista da BBC durante protestos em Xangai. Luto e consternação em Ischia, polémica em Itália sobre as amnistias à demolição de casas construídas em zonas de risco. Países membros da Convenção para a Proibição de Armas Químicas reunidos em Haia sob o espectro da guerra na Ucrânia. Portugal vence o Uruguai por 2-0 e passa aos oitavos de final no Mundial de Futebol. Brasil garante passagem à fase seguinte com um golo contra a Suíça. Acabou a chamada Era Dourada das relações entre o Reino Unido e a China. Para o primeiro-ministro britânico, os laços que uniram os dois países na última década foram ingênuos. Rishi Sunak diz que Londres terá de adotar uma abordagem mais pragmática face ao desafio sistémico apresentado por Pequim após a detenção de um jornalista da BBC em Xangai durante uns protestos. Em vez de ouvir os protestos do seu povo, o governo chinês optou por reprimir ainda mais, inclusive agredindo um jornalista da BBC. Os meios de comunicação social e os nossos deputados devem ser capazes de destacar estas questões sem sanções, incluindo a denúncia de abusos em Xinjiang e a restrição da liberdade em Hong Kong. No primeiro grande discurso de política externa, Sunak referiu que o regime de Pequim é um grande desafio que se torna cada vez mais agudo à medida que o país avança para um autoritarismo ainda maior. As manifestações contra os confinamentos e restrições impostos pelas autoridades chinesas para combater a pandemia da Covid-19 atingiram números nunca vistos desde as manifestações pró-democracia em 1989, que foram barbaramente reprimidas. Luto, consternação e muitas questões sem resposta após o deslizamento de terra que deixou pelo menos 8 mortos e 4 desaparecidos na ilha italiana de Ischia no sábado. Entre os mortos há 2 crianças e um recém-nascido. 5 pessoas ficaram feridas e 230 desalojadas. O governo decretou o estado de emergência na ilha e enquanto as equipas de resgate trabalharam todo o fim de semana à procura de sobreviventes, a Itália lançou de novo o debate sobre a amnistia para a demolição de casas construídas em zonas perigosas. Quase metade dos proprietários das casas de Ischia tinham pedido amnistia para evitar a demolição. As cerca de 30 casas soterradas pela lama foram construídas no meio de uma descida natural da água da montanha. Para além de ser um país sísmico, a Itália tem a maioria do território em zonas de risco hidrogeológico devido à localização entre os Alpes e os Apeninos. Apesar do risco, desde 1985 houve 3 amnistias à demolição das casas. Começou em Haia a Conferência da Organização para a Proibição de Armas Químicas. A abertura ficou marcada pela constatação sombria de que o conflito na Ucrânia aumentou o perigo real do uso de armas de destruição maciça, incluindo armas químicas. O diretor-geral da organização diz que a guerra exacerbou as tensões existentes a um ponto em que a unidade da comunidade internacional nos desafios globais comuns relacionados com a segurança e a paz não pode ser presumida. A Rússia e a Ucrânia têm-se acusado mutuamente da possível utilização de armas químicas e biológicas desde que a guerra começou em fevereiro passado, mas nenhum dos dois países apresentou até agora provas credíveis. No entanto, com o conflito em marcha, essa probabilidade é mais real do que nunca. Tanto Moscovo como Kiev estão entre os 193 governos que se comprometeram solene e voluntariamente a nunca, em circunstância alguma, utilizarem armas químicas. Mas a comunidade internacional está inquieta e vigilante porque os reveses sofridos pelo exército russo no campo de batalha reacenderam os receios da utilização deste tipo de armas por parte da Rússia, tanto mais que o Kremlin tem repetidamente brandido a ameaça nuclear enquanto acusa a Ucrânia de procurar uma bomba suja. Portugal venceu o Uruguai por 2-0 e garantiu a qualificação para os oitavos de final no Mundial de Futebol. 2 golos de Bruno Fernandes, o primeiro aos 54 minutos e um outro, fruto de uma grande penalidade aos 90, garantiram o passaporte para a fase seguinte da competição. A liderança de Portugal, agora com 6 pontos no Grupo H, sai reafirmada deste jogo.
Mas depois de Uganda ter ganho à Coreia do Sul por 3-2, qualquer uma das equipas com mais ou menos contas ainda pode acompanhar os portugueses na passagem às eliminatórias. A ausência de Neymar esta segunda-feira não foi um problema para o Brasil na batalha pela liderança do Grupo G. Os sul-americanos venceram a Suíça por 1-0 e passaram aos oitavos de final. Sem terem de se preocupar com a estrela de 30 anos, a recuperar de um tornozelo lesionado, os suíços pareciam ter encostado a seleção canarinha a um empate. Mas depois de um primeiro tempo sem ninguém marcar e de um gol anulado ao Brasil no segundo tempo, Casemiro conseguiu finalmente furar a defesa aos 83 minutos. Entretanto, no outro jogo do Grupo G, a Sérvia esteve a ganhar por 3-1 até os Camarões empatarem a 3-3, num dos jogos mais emocionantes até agora deste Mundial. Arranca a última ronda da fase de grupos do Mundial 2022, olhos postos sobretudo no Grupo B, que tem esta terça-feira à noite 2 confrontos simbólicos. Inglaterra defende a frágil liderança do grupo perante o país de Gales, que até agora só tem o ponto que ganhou no primeiro encontro desta fase e a quem só uma vitória interessa. À mesma hora, os Estados Unidos enfrentam o Irão. O jogo acontece ainda na ressaca de um incidente que fez aquecer os canais diplomáticos. Este sábado, nas plataformas digitais, a Federação Norte-Americana de Futebol usou a bandeira do Irão sem o emblema da República Islâmica. Disse que o fazia como um gesto de solidariedade para com as mulheres do Irão. O governo iraniano reagiu de imediato e solicitou à FIFA que suspendesse os Estados Unidos. O Comitê de Ética da Federação Internacional de Futebol ainda não se pronunciou. O Grupo A joga mais cedo. O correspondente da Euronews em Doha conta que se ultimam os preparativos finais para o último jogo da equipa da casa. O Qatar enfrenta os Países Baixos. A equipa de Louis van Gaal precisa apenas de um ponto para se qualificar. Com a eliminação do Qatar no sábado, as contas no Grupo A tornaram-se mais complicadas. O Senegal precisa quase definitivamente de vencer o Equador para se qualificar para a fase seguinte. Um empate só é suficiente se o Qatar vencer os holandeses pelo menos por 2-0. A equipa de Van Gaal parece confiante. Tem no currículo 17 jogos sem derrotas, é um recorde internacional neste momento e há algum otimismo de que o Qatar 2022 pode ser um bom torneio para a laranja mecânica. Os músicos, bailarinos, artistas e todo o pessoal da Academia Nacional de Teatro, Ópera e Balé de Odessa tentam melhorar o cotidiano de muitos ucranianos, apesar da situação difícil que o país atravessa. No palco só penso como danço, na personagem. Os pensamentos sobre a guerra não interferem por um período de tempo. Espero que o público também a consiga tirar um pouco da cabeça, porque é impossível pensar constantemente na guerra. Mas a guerra nunca está muito longe das mentes da trupe da Academia. Desde a sua reabertura em junho, com apenas metade do pessoal, o teatro tem lidado com as vicissitudes do conflito, que por vezes se aproxima demasiado. Várias vezes durante as representações houve raids aéreos e arrebentaram morteiros sobre o telhado do teatro. Foi muito assustador. Os artistas ficaram preocupados. Foi um momento muito difícil. Mas no final do ataque aéreo, a performance continuou. Os bailarinos, músicos e técnicos que ficaram sentem que a sua paixão se tornou numa arma poderosa. A arte na Ucrânia é agora uma forma de resistência. Isto é muito importante. Veja quantas pessoas vieram ao teatro. As pessoas precisam de tirar o pensamento destas coisas, especialmente quando algumas nem sequer têm eletricidade, internet, telefone. Este teatro é a única ligação que têm com o resto da sociedade. Com 3 ou 4 espetáculos por semana, muitos deles esgotados, a Ópera de Odessa espera continuar a ser um parêntese da realidade para aqueles que querem esquecer a morte e a destruição que rodeia este local. E isto ainda que o medo persista. Sim, tive muito medo e ainda tenho muito medo do que vai acontecer no futuro. Mas esperamos um final feliz. Acreditamos na nossa vitória.